Decisão de Eduardo Bolsonaro nessa terça-feira que passou agora de pedir asilo político aos Estados Unidos provocou um terremoto na política local, aqui também na imprensa brasileira. Eles estão desesperados. Eles estão falando que Eduardo Bolsonaro não tinha motivo para pedir asilo político. Agora imagine você ser perseguido por um governo impopular, por um governo vigarista. Agora imagine você ser perseguido por uma imprensa comprada, pela imprensa militante. Agora imagina você ser perseguido pelo judiciário que se tornou ativista político de um lado para perseguir o outro. Então é claro que o Eduardo Bolsonaro tomou a decisão correta de se refugiar, de pedir asilo político nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro soltou a bomba na terça-feira, dizendo: eu não vou mais para o Brasil, eu não vou mais para o Brasil porque eu estou sofrendo perseguição política, eu estou sendo perseguido politicamente, então eu pedi asilo político aqui nos Estados Unidos e o governo americano me concedeu asilo político. Aí logo após a decisão do Eduardo Bolsonaro, o PGR, Márcio Moraes, decide não prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Mas qual foi a intenção do PGR e do Alexandre Moraes não prenderem o passaporte do Eduardo Bolsonaro? Por quê? A intenção do Moraes, mas o PGR, foi emparedar, enfraquecer, diminuir a credibilidade que o Eduardo Bolsonaro tem com os americanos. Porque o Eduardo Bolsonaro chegou lá para o governo americano e falou assim: eles querem, vou pedir asilo político aqui porque eles querem apreender meu passaporte, mas só que o governo americano ele vai checar. Aí quando ele checar aqui nas notícias aqui no Brasil, vai ver, mas aqui na imprensa brasileira está dizendo que o Alexandre Moraes ele optou por não prender o seu passaporte e o PGR também foi favorável. Mas por que você pediu asilo político? Mas só que essa estratégia ela não vai funcionar. Isso não vai funcionar porque nem só as autoridades americanas, mas também o povo americano tem conhecimento do que está acontecendo no Brasil, aonde só persegue um lado, aonde só pega um lado. E essa decisão do Moraes mais o PGR aparenta que há uma condenação, né? Aparenta que há um aparelhamento, porque o PGR decidiu e logo após Moraes também decide. Então tá na cara que há uma condenação. Jornalista do Metrópolis soltou a matéria dizendo que tem um pacotão de sanções na mesa do Trump para ir analisar sobre autoridades brasileiras. E com certeza, provavelmente aí o Paulo Gonet aí, o PGR, deve estar nessa lista. O cara se licenciou do cargo de deputado, abriu mão da comissão, né? Esse sim é um patriota, esse sim ama o Brasil. E ele com certeza sabe o que está fazendo e ele vai trazer muitas coisas boas de lá dos Estados Unidos, deu muitas notícias boas dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Eu tenho certeza disso. Aí eu vejo a esquerda aí chamando. Aí eu vejo os deputados de esquerda aí chamando o Eduardo Bolsonaro de fujão. Pelo contrário, ele foi inteligente, rapaz. Porque aqui no Brasil não dá pra bater de frente pro sistema. Essa é a verdade. O Eduardo Bolsonaro está vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, o pai dele, a pressa, a velocidade do STF, em quem para julgar o Bolsonaro. Ele viu o que aconteceu aí com o Daniel Silveira, deu. O cara falou besteira, falou que não devia, mas a competência de caçar o mandato do camarada era do Congresso, era da Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados se ajoelhou para o STF. O STF prendeu o camarada, o Bolsonaro deu indulto para o camarada, o STF derrubou o indulto do Bolsonaro para manter o cara na prisão, meu irmão. Então ele sabe o que está acontecendo no Brasil. E com certeza lá dos Estados Unidos ele vai poder trabalhar pelo Brasil, defender o Brasil, denunciar Alexandre Moraes, também defender a família dele, né? Defender a esposa e os filhos dele, porque aqui no Brasil, mano, ele corre o risco de ser preso, perder o mandato e quem vai cuidar da família dele. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.